E hoje nós vamos conversar que Jesus desfaria a desonra. Jesus desfaria a desonra, e é algo que nós, pelo menos brasileiros, onde eu conheço, fazemos muito. Nós temos o costume, por natureza, de desonrar as pessoas, e isso é algo que com certeza Jesus desfaria. E se você observar tudo que nós vimos até aqui, cada uma dessas mensagens tem a ver com relacionamento. Se você observar, quando a gente olha lá antes de Gênesis 3, o propósito de Deus para a humanidade, o propósito perfeito de Deus é que nós nos relacionássemos com Ele e uns com os outros. Era relacionamento vertical e relacionamento horizontal. E todas essas mensagens que a gente conversou até hoje são coisas das quais nós fazemos achando que Jesus nos pediu para fazer, mas na verdade só nos atrapalham a nos relacionarmos. A religiosidade me faz achar que eu sou mais santo que os outros. A hipocrisia me faz esperar dos outros aquilo que eu não quero. O preconceito me faz julgar os outros antes mesmo de conhecer. O machismo faz com que os homens se sintam melhores do que as mulheres. O feminismo, como resposta ao machismo, faz com que as mulheres se afastem dos homens. E todas essas mensagens a gente viu que Satanás tem tentado deturpar a criação, fazendo com que a gente rompa relacionamentos. Nós precisamos entender que aquilo que Deus quer e espera de nós é o relacionamento. Quando você chegar no céu, Deus não vai te cobrar o quanto você ganhava, Ele não vai perguntar qual era o modelo do seu carro, Ele não vai perguntar para que time você torcia, qual profissão você se formou. Ele vai perguntar o quanto você se relacionou comigo e falou sobre mim para as pessoas. O quanto os seus relacionamentos pregaram sobre quem eu era. Por isso é tão importante que a gente aprenda a se relacionar, que a gente aprenda a pedir desculpas, a pedir perdão, que a gente aprenda a responder aquilo que não gostamos de ouvir, que a gente aprenda a conversar, que a gente aprenda a se comunicar. Satanás não pode criar nada, então ele deturpa. E ele tem deturpado os nossos relacionamentos, tem feito com que a gente fique cada vez mais retraído, cada vez mais no celular, cada vez mais fechado, e alguém faz algo do qual eu não gosto, é mais fácil eu deixar para lá e não conversar mais, eu não me abro, eu não me esforço a sair de casa, eu me sacio na Netflix, eu me sacio sozinho em casa e eu não preciso de ninguém para nada. E é isso que nós temos percebido que Satanás tem feito, e a gente precisa romper isso, porque Deus nos criou para o relacionamento. Por isso essa série Jesus Desfazia, ela é tão importante, para a gente ver tudo que Jesus desfaria no decorrer da humanidade, que nós, cristãos, fomos criando achando que Ele pediu para que a gente fizesse. Arrotamos teologia como se Ele tivesse pedido para a gente fazer isso. Nos achamos melhor que os outros, como se Jesus fosse assim. Nos colocamos uns sobre os outros, como se Ele tivesse pedido, enquanto Ele pediu, sujeitem-se uns aos outros. Quando a gente olha para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê Deus se reconciliando com a humanidade, Deus pedindo para que a gente pregue o amor dEle. Por isso a gente precisa aprender a amar, aprender a se relacionar. E aí, para a gente falar de desonra, a gente precisa primeiro entender o que é a honra. E a honra nada mais é do que você acreditar valor a alguém, seja de forma, através de atitudes, através de demonstrações ou através de palavras. E aí, se eu honrar alguém, eu acreditar valor à pessoa, eu dizer, Rafael, você é muito especial, você tem valor. Maressa, você é boa no que você faz. André, você é um homem escolhido por Deus. Se honrar, eu acreditar valor a alguém. Eu desonrar, eu retirar o valor de uma pessoa. É eu olhar para alguém e falar assim, você não tem valor. Você não tem um porquê estar vivo. Você não é merecedor do amor de ninguém. Parece mais pesado falando do que quando a gente realmente pratica, mas é isso que nós estamos dizendo através de atitudes e palavras que desonram. Eu estou dizendo, não tem o porquê você estar aqui, não tem o porquê você estar vivo, não tem o porquê você existir. Você foi um erro de Deus. Deus não devia ter te criado. Eu estou tirando todo o valor daquela pessoa. Portanto, nós precisamos desfazer a nossa desonra. E você acha que o problema das pessoas é ter valor demais nelas? Você acha que as pessoas estão se matando
porque elas se sentem valorizadas demais? Você acha que as pessoas estão se afundando nas drogas, em bebidas, porque elas estão cheias de valor e querem se esvaziar de valor? Você acha que as pessoas estão se afastando umas das outras, porque se sentem valorizadas demais? Eu tenho entendido, e Deus falou muito comigo quando eu preparava essa mensagem, que o grande problema da nossa geração é a desonra. Porque estamos o tempo todo retirando o valor das pessoas, retirando o propósito e enviando ela para a rua, para que lá ela encontre. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Deus não espera que a gente vá para a rua para encontrar valor e propósito, mas Ele espera que a gente encontre isso nele. Jesus falou lá em João, quando você estiver cansado e sobrecarregado, não é na bebida que você vai se encher, não é em drogas. Vinde a mim, porque eu vou te dar alívio e descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é suave e leve. Jugo é aquele instrumento que vai sobre dois, para que eles puxem o mesmo peso. O que Jesus está dizendo é em mim que você tem que se preencher, é relacionamento comigo. E aí quando você estiver cheio demais, você estiver transbordando, aí você vai para a rua para transbordar esse amor, transbordar esse propósito e transbordar a honra nas pessoas. Mas ao invés da gente se preencher em Deus e transbordar nas pessoas, a gente tem se esvaziado e buscado se preencher em lugares errados. Eu penso que o nosso real problema não é a falta de valor, nosso real problema não é a sobra de valor, mas sim a falta de valor. A gente não sabe o quanto nós somos valorosos para as pessoas até que elas nos digam. Eu nunca teria aceitado namorar com a Maressa e percebido o quanto ela me ama se ela nunca tivesse me dito. Por isso ela implorou para casar comigo, né? Só que não. Mas eu precisei demonstrar para ela o quanto eu amava para ela, senão ela nunca saberia. Nós só saberemos o real valor que temos para as pessoas quando elas chegarem e nos disserem. Por isso é tão importante que a gente desfaça essa cultura da desonra e comece a honrar as pessoas. Tem um cara chamado Rubinho Barrichello, e todos nós conhecemos, e por causa da piada de desonra de um programa de televisão, todo o Brasil começou a desonrar esse homem de maneira muito injusta. Tanto que quando a gente vê qualquer meme sobre o Rubinho, quando a gente só pensa no nome Rubinho Barrichello, a gente já imagina alguém lento, alguém que chega atrasado. Tem as figurinhas do Rubinho Barrichello dando Feliz Ano Novo em março. E tudo isso por causa da piada de um programa de televisão que escolheu desonrar aquele homem. Rubens Gonçalves Barrichello é um piloto de automobilismo e apresentador brasileiro. Como piloto, ele foi o que mais tempo disputou o Mundial de Fórmula 1 de maneira ininterrupta. Ele pilotou de 93 a 2011 e se tornou o piloto mais experiente da história da categoria. Esse é o Rubinho Barrichello. Rubinho era piloto de uma das maiores escuderias do mundo, ele era piloto da Ferrari. E quando a gente olha para o histórico de corridas do Rubinho, ele estava sempre entre os top 5, estava sempre ali na liderança, segundo, terceiro lugar. E por causa disso, dele estar sempre disputando segundo e terceiro lugar, e talvez poucas ou nunca vez ter chegado ao primeiro, o Pânico na TV fez essa piada de desonra, chamando aquele homem de devagar. E eles fizeram o favor de fazer um desserviço na carreira daquele homem. E quando a gente olha para a história do Rubinho hoje, poucas pessoas sabem de tudo que ele conquistou, mas a gente lembra que ele era o segundo lugar. A gente lembra que ele era lento. A gente lembra que ele era devagar, sem nunca ter procurado realmente saber quem é Rubinho Barrichello. Agora pensa no poder do desserviço que essa piada de desonra fez. Um homem de sucesso, um homem que durante toda a sua vida esteve na maior escuderia do mundo, na Ferrari, é lembrado por ser devagar. Consegue se colocar no lugar dele? Imagina a luta desde criança que ele teve para conseguir ser entre os primeiros, para conseguir um contrato com a Ferrari, para conseguir se manter lá dentro. E aí vem uma pessoa, faz uma piada de desonra e mancha toda a carreira dele, sem ele nem merecer isso. Agora, o quanto nós não temos feito isso uns com os outros, o quanto não temos manchado a história uns dos outros com palavras malditas que dizemos sem nem pensar. Às vezes, maquiado de brincadeira, estamos proferindo palavras de Satanás. Às vezes, em tom de eu estou zoando, eu estou dizendo aquilo que Satanás quer que eu diga para a pessoa.
enquanto Deus olha para mim e fala assim: Renan, vai lá e mostra para a Nath o quanto ela é amada. Eu ouço Satanás e a primeira coisa que eu faço é uma brincadeira que deturpa. O quanto nossas falas e brincadeiras de desonra, de fato, têm conseguido tirar a honra e tirar o valor das pessoas. O poder de Satanás de deturpar as coisas é tão grande que através da desonra ele consegue nos impedir de fazer o nosso melhor quando nós somos desonrados. E é assim que ele tem investido em nós. E aí, sem perceber, estamos sendo instrumentos de Satanás. Eu queria que durante a mensagem você fosse anotando, mas também fosse refletindo na sua vida. Você tem mais facilidade para desonrar ou para honrar a pessoa? Você tem mais facilidade para acreditar valor ou para tirar o valor das pessoas? Você tem mais facilidade para potencializar ou para colocar para baixo? Você tem sido usado por Deus ou por Satanás? Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 6, versículo 11. Marcos 6, 11. Quem achou fala oba. Quem não achou fala uai. Tá, vamos ler então. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficaram admirados. De onde vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa deles. Jesus lhes disse: oi? Marcos 6,11. Tá dando aí não? Desculpa, gente, Marcos 6,1. Desculpa, perdão. Vou ler de novo aí, vocês acompanham. Só voltar aí uma página. Deu aí? Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviam ficaram admirados. De onde vêm essas coisas? Perguntaram eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada e esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Feche seus olhos comigo e peça ao Espírito Santo de Deus que ele fale ao seu coração agora, que não seja a tua mente pensando, que não seja as tuas preocupações, o que você tem que fazer amanhã, o que você vai fazer hoje, mas que seja o Espírito Santo de Deus tratando aquilo que ele quer falar ao seu coração. Que não dependa de nada mais, senão você e ele nessa noite. Talvez você nunca ouviu a voz do Espírito Santo, mas ele está aqui hoje, ele quer falar com você. Peça para que ele tire as cegueiras, para que ele quebrante o seu coração e que ele deixe o seu ouvido bem sensível para aquilo que ele tem para falar. Paizinho, eu me esvazio de mim agora, Pai. Eu te peço perdão por todos os meus pecados. Peço que o Senhor me purifique, limpe minhas mãos, limpe meu coração e me use como um canal livre, Pai, para que a tua mensagem chegue a cada uma dessas pessoas. Que não seja aquilo que eu preparei para falar, mas que seja o teu Espírito em mim, Pai. Em nome de Jesus que a gente ora. Amém. Então, para você entender o que está acontecendo aqui, Jesus está voltando de Cafarnaum para Jerusalém, que é onde Jesus tinha nascido. E ao chegar na sua cidade, na cidade que ele tinha nascido, então imagina você viaja, vai lá, trabalha, faz um monte de coisa, estuda, e quando você volta para a sua terra natal, ali as pessoas começam a te desonrar. E é esse contexto que está acontecendo. Jesus está voltando de Cafarnaum, onde ele havia realizado muitos milagres, chega em Jerusalém, onde é a sua terra natal, e ele percebe que ele estava sendo desonrado por aqueles que conheciam a sua família, a sua história. E aqui nesse tempo, Jesus já havia manifestado ao mundo seus milagres, já tinha mostrado o seu poder, já tinha mostrado que era o Messias,
já tinha provado tudo que ele podia fazer. Jesus em Cafarnaum curou cegos, livrou enfermos. E Cafarnaum ficava a 30 quilômetros de Jerusalém, era pertinho. As pessoas com certeza já tinham ouvido falar. E ainda assim eles vão e desonram Jesus por causa da sua origem. Eles desonram Jesus porque eles viam ele apenas como filho de um carpinteiro, filho de Maria, irmão de pessoas comuns. E Jesus ele não tinha estudado nas escolas rabínicas, por isso eles não conseguiam entender de onde vinha tal entendimento, de onde vinha tal sabedoria, de onde vinha tal habilidade para falar em público, e eles começam a desonrar Jesus. E o texto fala que Jesus foi impedido de realizar milagres no meio daquele povo. Você consegue imaginar isso? Jesus foi impedido de realizar milagres no meio daquele povo. Isso nos mostra que assim como a honra quebranta corações e abre os céus para bênçãos, a desonra separa pessoas, fecha corações e também nos impede de receber bênçãos. A honra, ela tem um poder sobrenatural. A honra conecta pessoas, a honra acredita valor, a honra envia, a honra coloca pessoas para cima, a honra entrega para pessoas propósito e objetivo. Mas a desonra traz diretamente do inferno mentiras sobre cada um de nós. E aqui fica duas reflexões. Que tipo de palavra tem saído da sua boca? E para qual tipo de palavra você tem emprestado os seus ouvidos? Porque de nada adianta a gente só falar palavras de honra, se a gente tem dado mais valor às palavras de desonra que são proferidas a nós. Talvez a sua vida inteira pessoas falaram: você é abençoado, você é um filho amado de Deus, você tem potencial, Deus vai te usar. E você deixou com que uma palavra de desonra colocasse sentido em toda a sua vida. Nessa noite, Jesus quer te curar e te libertar disso. Nessa noite, Jesus quer ressignificar sua vida e te falar: você é um filho amado de Deus. Por isso, viva como um filho amado de Deus e pregue sobre esse Deus que te amou acima de todas as coisas. Amém? O quanto o seu jeito de brincar e conversar não tem desonrado as pessoas. O quanto as suas atitudes não têm desonrado as pessoas. Repita comigo: Jesus foi impedido de realizar milagres porque ele foi desonrado. Mais alto: Jesus foi impedido de realizar milagres porque ele foi desonrado. Agora repita comigo: o cruzeiro vai subir. Amém, amém. E se você desonrou o cruzeiro, Deus está vendo o seu coração. Mas voltando aqui ao que é importante, Jesus nos chamou para ser sal e luz, gente. Ele nos chamou para fazer a diferença. O sal, ele não toma para si o sabor do alimento. O sal não usa do alimento para que as pessoas que comam aquele alimento falem: nossa, que sal gostoso. Para que quando você come uma picanha que tem ali um sal grosso, você fale: cara, que sal grosso gostoso. O sal foi feito para enaltecer o sabor daquele alimento. O sal não usa do alimento para se propagar, pelo contrário, o sal está dando valor àquele alimento. Tem muito cristão usando de pessoas para se enaltecer. Tem muito cristão colocando pessoas para baixo para se sobressair. Nós fomos chamados para ser sal, para chegar diante de uma pessoa e falar: esse aqui é o seu potencial, esse aqui é o seu valor, esse aqui é o seu propósito, vai, seja usado por Deus. A luz também, ela ilumina. A luz dá sentido, a luz dá propósito, a luz tira qualquer tipo de dúvida. Nós fomos chamados para ser sal e luz. A luz não chama para si a atenção, tanto que você nem consegue olhar para a luz. Você olha para onde a luz está iluminando. Você percebe o sabor que o sal está enaltecendo naquela comida. O cristão não foi chamado para ser a atenção. Ele foi chamado para dar atenção e dizer: você é um filho amado de Deus. Jesus Cristo morreu por você. Você é alguém especial, você é alguém que tem valor. Você tem tanto valor que um dia alguém morreu no seu lugar. Nós somos chamados para ser sal e luz. Por isso, viva contra a desonra. Quebre a cultura da desonra na sua vida. Toda vez que você for conversar com alguém, pense: as minhas palavras vão enaltecer o valor, as minhas palavras vão iluminar,
as minhas palavras vão dar sentido, as minhas palavras vão dar propósito, as minhas palavras vão ser palavras de vida. Então eu vou falar. Agora, se a minha palavra for roubar valor, for roubar propósito e for roubar vida, cara, fica calado. Não seja um desserviço para o reino dos céus. Por isso, viva contra a desonra. E lute para honrar em 4 dimensões. Você que está anotando aí, viva para honrar em 4 dimensões, em 4 direções diferentes. A primeira direção que você tem que honrar é a Deus. O primeiro mandamento é: ame a Deus acima de todas as coisas. E isso que é honrar a Deus, é amá-lo acima de suas funções, é amá-lo em cima de suas tarefas, é amá-lo acima mesmo de quem você é amá-lo acima de suas dificuldades, é amá-lo em cima de quem pensam que você é amar a Deus acima de todas as coisas. E quando eu amo Deus acima de todas as coisas, eu não estou nem aí se vão me chamar de careta, se vão me chamar de chato, se vão me zoar, porque eu honro ao meu Deus que deu a vida por mim. Honrar a Deus acima de todas as coisas é amar não pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. O quanto a sua vida tem honrado a Deus, o quanto você tem acreditado valor a Deus, o quanto você tem louvado e dito: Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre. Foram de falas de honra a Deus que nós temos hoje os nossos salmos. Como está a sua rotina de devoção? Porque o tempo que você gasta no seu tempo ali com Deus diz muito sobre o quanto você honra Ele na sua vida. Deus te dá 24 horas por dia. Quantas horas desse dia você tem entregado para conhecer e adorar quem Deus é? Quanto tempo você tem gastado se esforçando em conhecê-lo, em descobrir quem Ele é? O quanto você tem lutado contra o pecado, não somente porque é errado, mas pelo simples fato de desagradar o coração de Jesus. Tim Keller diz que Deus não tolera a idolatria. Idolatria é você colocar qualquer coisa no lugar de Deus em sua vida. E o que você está idolatrando é aquilo que está mais roubando tempo no seu dia. O que você está idolatrando é aquilo que te atrapalha quando você tenta fechar os olhos para orar. O que você está idolatrando é aquilo que você gasta mais tempo do seu dia pensando sobre. A idolatria incomoda tanto a Deus porque ela rouba o valor de Deus em nossas vidas. Não que o valor de Deus vá ser alterado, mas no seu coração você está alterando o valor que Ele tem para você. Qual tem sido a idolatria do seu coração? O que tem mexido com suas emoções? O que tem mexido com as suas atitudes? O que tem mexido com as suas falas? O que tem estragado o seu dia? O que tem feito você descontar a sua raiva nas pessoas? Onde está a idolatria dentro do seu coração que tem te impedido de honrar Deus? Muitas vezes nós culpamos, a gente se ocupa demais, a gente pega tarefa demais. E a gente é a geração da produção, a gente quer produzir o tempo todo. Quer fazer 10 cursos ao mesmo tempo, quer fazer faculdade, pós-graduação, quer trabalhar, quer comprar carro, comprar moto. Quer provar para as pessoas a importância, quer ter relevância nas mídias sociais. E aí quando sobra um pouquinho de tempo, a gente ainda quer se ocupar, tentando fazer algo para Deus. Deixa eu te falar, Deus não quer que você faça nada por Ele. Ele quer que você faça tudo com Ele. Se Deus quisesse que você fizesse as coisas por Ele, Ele tinha feito robôs. Ele tinha estralado o dedo e criado pessoas perfeitas para o serviço. Mas Ele criou a gente porque Ele quer se relacionar com a gente. Avalie a sua vida. O que tem te atrapalhado de fazer as coisas com Deus, na presença de Deus, se relacionando com Deus? O quanto você tem honrado a Deus com o seu jeito de falar? Em Efésios 5 diz que nós não devemos deixar passar por nossas mentes pensamentos, palavras e brincadeiras obscenas. E a gente tem vivido um relativismo tão grande que eu tenho visto pessoas cristãs xingando palavrão. Tenho visto pessoas cristãs dentro da igreja fofocando, fazendo brincadeiras sobre imoralidade sexual. Deus não nos chamou para que a gente fosse um pouquinho diferente do mundo. Deus não nos chamou para que a gente olhasse para o mundo e falasse assim: aquilo ali não é legal, então eu vou ajustar um pouquinho e vou fazer um pouquinho diferente.
Jesus nos chamou para a gente ser o contrário do mundo. Romanos capítulo 2, versículo 2 fala para a gente não se amoldar ao padrão deste mundo, mas se transformar pela renovação da nossa mente. O cristão tem que olhar para o mundo e pensar o que eu preciso levar para o mundo que a igreja tem. Muitas vezes a gente tem olhado para o mundo e pensado, o que eu posso trazer do mundo para a igreja? Será que é uma música mais agitada? Será que é um ritmo de funk? Será que é um estilo de calça rasgada? E não estou dizendo que essas coisas são erradas, mas o errado é a gente olhar para o mundo buscando ter criatividade nele, enquanto a fonte de toda a criação, o Criador do universo, do céu e da terra, é o nosso Deus. A gente tem acesso direto ao Deus que criou cada célula do nosso corpo, cada inseto, cada partícula da terra, o nosso Deus criou, pensando na perfeita harmonia. Por isso a gente não tem que olhar para o mundo copiando, mas a gente tem que ser inspiração para que o mundo olhe para a igreja e fale assim, caramba, de onde eles tiram tanta criatividade? Caramba, como que eles conseguem pensar nisso? Como eles conseguem pensar à frente? Como eles conseguem construir um prédio desse há 100 anos atrás? Imaginando que um dia estariam 800 pessoas ouvindo do amor de Jesus. A igreja tem que estar à frente. O cristão tem que entender e amar tanto o que Deus nos deixou, a ponto de, através do nosso relacionamento com Deus, a gente receber inspiração de Deus e começar a criar a ponto do mundo não entender de onde vem a nossa criatividade. A ponto do mundo ficar abismado de onde a gente consegue criar e inovar tanto. Você acha que o Walt Disney foi um cara criativo? Agora imagina o nosso Deus. Imagina a alegria que Deus tem de criar e de revelar coisas para a igreja, para que a igreja crie e ame e cuide das pessoas através disso. Agora, o quanto você tem honrado a Deus com a sua criatividade para melhorar o ambiente, para melhorar o culto, para melhorar o seu servir aqui. A gente investe do nosso bolso se for necessário, mas quando a gente entra na igreja, a gente faz parecer tudo chato, antiquado, velho. O mesmo tanto que você pula e celebra em shows, você faz aqui dentro para Deus. A mesma intensidade que você canta sofrências, você canta em louvor a Deus. Você tem usado do seu tempo e do seu cérebro para estudar o que te interessa, ou para de fato buscar, entender e conhecer ao Deus do qual você vai passar a eternidade. Porque não espere chegar no fim da sua vida para olhar para Deus e pensar, cara, como eu podia ter buscado conhecer Ele todos os dias. Como eu podia ter me relacionado com Ele todos os dias. Tudo seria tão mais simples. Tudo seria tão mais leve. Você tem usado sua boca com mais intensidade para falar de Jesus ou para falar bobeiras? E sobre finanças, o dinheiro é o seu Deus ou você consegue dizer para o dinheiro quem é o seu Deus e honrar a Deus com suas primícias? E honrar a Deus com suas finanças? Eu não estou dizendo que Deus precisa do seu dinheiro. É você que precisa dizer para o seu coração quem é o seu Deus. É você que precisa mostrar para o seu coração que você não depende do dinheiro. Se Deus estivesse interessado em ofertas, se Deus estivesse interessado no dinheiro, Ele não teria rejeitado a oferta de Caim. Lá em Gênesis a gente vê que Caim e Abel entregaram ofertas para Deus, e Deus rejeita a oferta de Caim, mas aceita a oferta de Abel. Se o interesse de Deus fosse na oferta, Ele tinha aceitado qualquer uma e pronto, acabou. Mas Ele aceita a oferta de Abel e rejeita a de Caim, porque Abel deu o melhor que ele tinha, e Caim deu apenas a sobra. Você com suas finanças tem deixado para doação, tem deixado para generosidade, tem deixado para honrar apenas o que sobra no fim do mês, você tem separado e fala assim, isso aqui é aquilo que eu vou entregar em honrar o meu Senhor. Deus quer que você honre em todas as áreas da sua vida. Se eu te chamasse para ir no Outback depois do culto off, com certeza você daria um jeito de ir. Nem que você tivesse que pagar R$50 de Uber, com certeza você estaria lá me esperando. Mas para vir para a igreja a gente fica regrando Uber, fica regrando passagem de ônibus. A gente gasta R$40 no BK, mas acha R$5 na cantina caro. Provérbios 3, versículo 9 diz, honre o Senhor
com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que você produzir. O quanto você tem honrado a Deus com aquilo que Ele tem te dado. Porque se não fosse Ele, você não levantava nem para trabalhar. O quanto você tem honrado a Deus com tudo que Ele tem te dado. Em segundo lugar, honre Deus para cima. Então, a primeira direção que a gente tem que honrar, o primeiro D é Deus. O segundo D é honre para cima, honre na direção de cima. Honre os seus líderes. 1 Tessalonicenses 5, versículo 12 diz: Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente para que vocês tenham orientações. Eu gosto muito desse texto porque ele trata algo que a nossa geração perdeu: respeito e honra aos líderes. Antigamente, a gente honrava e amava tanto os nossos líderes, professores e mestres, que levávamos maçã, levávamos lembranças, dizíamos palavras boas. Hoje, o que as professoras mais passam são ameaça dos pais. Você falou errado com meu filho, você colocou meu filho de castigo. A gente precisa retomar o respeito e honra. A gente tem misturado a nossa intimidade e proximidade com aqueles que nos ensinam e nos lideram, com justificativa do porquê desrespeitar e desonrar. O quanto você tem honrado aqueles que te aconselham, aqueles que te ensinam, aqueles que te exortam em amor. O quanto você tem creditado valor a eles, tem apoiado o serviço deles na obra. O quanto você tem ouvido os conselhos. Quer saber momentos que você desonra o seu líder? Você desonra o seu líder quando não ouve os conselhos que ele te dá. Seu líder com certeza passa horas e horas orando, pedindo direção de Deus para te aconselhar. Você vai lá, gasta 1, 2, 3 horas do tempo dele, e depois joga tudo que ele falou no lixo. Você desonra seu líder quando ele está pregando e você está mexendo no celular. Para 40 minutos de pregação, é necessário cerca de 70 horas de estudo. E às vezes seu líder está aqui pregando, falando para você tudo aquilo que Deus colocou no coração dele, e vocês estão aí mexendo no celular, conversando, não anotando, e deixando de lado tudo aquilo que Deus te trouxe aqui hoje para te falar. Você desonra o seu líder quando faltam as programações que Deus tem guiado ele para fazer. Você desonra o seu líder quando ele está lá se esforçando para criar um ambiente irresistível, se esforçando para trazer uma palavra de Deus para você. E enquanto ele está lá se esforçando, você está em casa pensando se vai ou não. Enquanto você está lá decidindo se vai ficar em casa vendo um filme ou vai para a igreja, tem pessoas na igreja trabalhando, não para que você tenha um culto, mas para que você possa, junto com o seu líder, prestar um culto a Deus. O quanto você tem desonrado os seus líderes. Desonramos não só os nossos líderes, mas a Deus quando nós não temos compromisso com as programações da igreja. E a gente acha que a igreja precisa de nós, quando na verdade somos nós que precisamos da igreja. Jesus não fala que vai voltar para buscar indivíduos. Ele fala que vai voltar para buscar a igreja, a sua noiva, o corpo. Quando o seu líder te chamar para servir na igreja, não é porque ele precisa de você, mas é para que você tenha uma oportunidade de servir a Deus e ser tratado através do servir. Talvez você pense, não honro meu líder porque ele errou comigo. E se eu sou o seu líder, eu estou dizendo que se eu ainda não errei, eu vou errar com você. Porque eu sou de carne e osso. O único líder que nunca errou com ninguém foi Jesus Cristo. Por isso, não espere que seu líder seja perfeito para honrar. Não espere que as pessoas sejam perfeitas para honrar. Porque o problema não é com o seu líder, mas sim com o seu coração. Quem era o líder de Adão? Quem? Deus. E deu errado. Adão vacilou. Quem era o líder de Judas? Jesus. E deu errado. Judas vacilou. Por isso, não espere que seu líder seja perfeito para honrar. Honre independente de quem ele é, porque depende mais do seu coração do que de quem ele é. Agora, quer saber alguém que mesmo tendo um líder muito ruim honrou? Ruth. Ruth era liderada de Noemi. O texto fala que Noemi vira para Ruth e fala assim, vai embora, não precisa mais, não quero, me deixa. O texto fala que Noemi transforma o seu nome para Mara, que queria dizer amarga. Agora imagina o quão difícil devia ser lidar com essa mulher. E Ruth não abandona, porque era o coração dela e não quem ela estava servindo. E por ela honrar a sua líder,
quando a gente olha para a genealogia de Jesus, o nome de Ruth está lá. Isso nos mostra que a honra tem um poder sobrenatural. O nome de Ruth está na genealogia de Jesus. Talvez você tenha olhado para a sua vida e tenha falado, cara, não vale mais a pena honrar. Porque eu honro e ninguém me honra de volta. Eu dou valor e ninguém me dá valor de volta. Mas aquilo que a gente está fazendo no sobrenatural também vai começar no sobrenatural. A honra que você tem dado para as pessoas, Deus vai acreditar na sua vida de maneiras diferentes. Mas Deus não quer que você faça por aquilo que Ele pode fazer. Ele quer que você faça porque é isso que está no seu coração. A terceira parte é honre para frente, honre seus iguais. E talvez essa seja a maior dificuldade de muitos. Porque a gente consegue honrar quem está acima. Eu consigo honrar Deus porque Ele é o Deus. Eu consigo honrar o meu chefe porque eu dependo dele. Mas aí quando é com os meus colegas de trabalho, quando é com os meus amigos, eu humilho, eu maltrato, eu piso, eu não dou ouvidos, eu não dou crédito ao que eles estão dizendo. E assim a gente vai ofendendo nossos amigos e colegas. Por isso, gente, Jesus desfaria a desonra. Porque o tempo todo a Bíblia está dizendo, honre a Deus com suas primícias, honre ao seu próximo, honre aos seus líderes. E a gente tem ouvido Satanás o tempo todo dizendo, vai lá e desonra, vai lá e critica, vai lá e humilha. E sem perceber, sem querer, a gente tem machucado as pessoas. Caminhando para a conclusão, deixa eu te falar uma coisa. Quando estamos desonrando alguém, seja quem for, nós não estamos mostrando que somos melhores ou maiores do que ninguém. Pelo contrário, nós estamos mostrando que somos pequenos demais a ponto de precisar humilhar alguém para que eu me sinta bem. Quando eu estou desonrando alguém, quando eu estou falando mal de alguém, seja na frente ou nas costas, eu estou falando mal do Criador do Universo. Porque a cada pessoa que eu estou dirigindo palavras de morte, eu estou dirigindo palavras para um filho de Deus. Toda vez que eu chamo alguém de feio, eu estou falando, Deus errou. Toda vez que eu critico a aparência de alguém, eu estou falando, Deus errou. Toda vez que eu estou desonrando a personalidade de alguém, estou dizendo, Deus errou com aquela pessoa. Por isso, quebre a cultura da desonra, porque Deus te chamou para acreditar valor e não para desvalorizar aquilo que Ele já fez. Imagina comigo que você vai lá e pinta um quadro e você fica uma semana pintando aquele quadro. E você vai cheio de expectativa, querendo que as pessoas olhem e reconheçam seu esforço. E a pessoa olha e fala assim, cara, mas como ficou ruim? Como ficou feio? Ficaria muito melhor se fosse assim. Mas eu não gostei dessa parte. Com certeza você vai ficar ofendido. A pessoa poderia falar de você, mas quando fala da sua criação, ela te ofende. Quando você tem falado dos filhos de Deus, você tem ofendido a Deus. O texto de João fala que a gente ganha por direito o prazer de sermos chamados filhos de Deus. Jesus fala que todo aquele que vier a Ele, de modo algum, Ele lançará fora. Quando você desonra alguém, você está desonrando um filho de Deus. Eu não sei se você já conheceu um pai ou uma mãe que protege o filho. Mas mexe com o filho de uma mãe que realmente ama os seus filhos. Mexe com o filho de um pai que dá a vida pelos seus filhos. Você está arrumando um grande problema. Não mexa com os filhos de Deus. Não desonre a criação de Deus. Saia na rua não para tirar valor, mas sim para dar valor. Saia na rua não para colocar as pessoas para baixo, mas sim para potencializar, para enviar. Saia na rua não para proferir palavras de morte, mas sim palavras de vida, direção. Jesus nos convida não a ficar sonhando com o que um dia será, mas a viver desde já o que será na eternidade aqui na terra. A cultura da honra é a cultura do reino. E Jesus fala, vinde aqui na terra como é nos céus. O que Ele está dizendo é, vamos viver aqui na terra aquilo que nós vamos viver na eternidade. Se na eternidade eu sei que não vai haver desonra, não vai haver mentira, não vai haver fofoca, porque eu tenho vivido isso aqui agora. Que você seja um pedacinho do reino de Deus na vida das pessoas. Que ao você chegar nos ambientes, as pessoas olhem para você e pensem, cara, eu quero viver isso.
Eu quero sentir isso na minha carne, porque é para isso que Cristo te chama. Ele te chama para ser um pedacinho dele nas pessoas. Jesus Cristo fala: vocês farão coisas ainda maiores do que eu fiz. Se o próprio Jesus foi impedido de agir onde teve desonra, não seja você o responsável por Deus não agir no meio da sua casa. Não seja você o responsável por Deus não agir no seu trabalho, na sua faculdade. Que você seja um manancial, que você seja um canal de honra, um canal de valor, um canal de potencial. Que as pessoas olhem para você e falem assim: cara, que bom que ele chegou, porque ele me dá palavras de vida. Que bom que ela chegou, porque quando ela chega eu sinto alegria. Que bom que ele chegou, porque quando ele está aqui eu tenho vontade de viver. Mas tem pessoas que quando chegam a gente quer sair de perto. Tem pessoas que quando chegam a gente fica até para baixo. Que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de pessoa se assemelha mais com aquilo que Cristo era? Eu não sei você, mas eu quero viver como Cristo viveria. Eu quero viver como Cristo já viveu e deixou o exemplo. Por isso hoje, em nome de Jesus, quebre toda cultura de desonra na sua vida e viva para honrar as pessoas.